Esta Posto. conferência será gravada agora. Passo a palavra à coordenação do plenário para as medidas de sua competência. Senhor presidente, quero informar que hoje nós vamos fazer a leitura de duas atas. Ata da terceira sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, aos 2 dias do mês de março do ano de 2020, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 8809-2017, 13607-2016, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos. Número 49 a 66. Nesta relatoria, o senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante levantou uma questão de ordem sobre o parágrafo único do artigo 7º da Resolução Normativa número 07/2018 do Tribunal de Contas, todo o pronunciamento transcrito na íntegra. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 1522/2020, retirado de pauta. TC 2660/2010 e TC 14738/2009, ambos auditoria fiscalização. Aprovados acordos número 67 e 68. TC 6375/2015. Trata-se de contratos e convênios. Aprovada a resolução número 001/2021, com voto divergente do senhor conselheiro Anselmo Brito. Todo o pronunciamento transcrito na íntegra. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 5112/2019, retirado de pauta por não haver publicação do gestor. Está consignado em ata, a pedido do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira, a questão de ordem levantada pelo mesmo. TC 1089/2020, denúncia e representação, aprovada decisão simples, com voto divergente do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira, acompanhado da senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e o conselheiro Anselmo Brito, vencido, e conselheiro Rodrigo Siqueira, vencedor. Todo o pronunciamento transcrito na íntegra. TC 9639/2018, TC 3898/2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos. Número 69 a 77. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. TC 13728/2016, TC 16849/2018, entre outros relacionados a aplicações de multa, denúncia e aposentadorias. Aprovados acórdãos. Número 78 a 91. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 7866/2018, adiado para a próxima sessão. TC 13122/2018, TC 7050/2017, entre outros relacionados a aplicações de multa e aposentadorias. Aprovados acórdãos. Número 92 ao 101. No processo TC 13122/2018, o senhor conselheiro Anselmo Brito votou divergente pela manutenção da multa, sendo o voto vencido. No processo TC 7050,
O senhor conselheiro Rodrigo acompanhou o relator com o acréscimo, pronunciamento transcrito na íntegra. Não havendo processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, onde o senhor conselheiro Rodrigo Siqueira sugeriu ao excelentíssimo senhor presidente que fosse encaminhada uma proposta de resolução alterando o dia e horário da sessão da primeira Câmara. Pronunciamento completo, transcrito na íntegra. Continua facultada a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Faço a outra? Faço a outra, presidente. Não estou ouvindo. Vocês me ouvem? Estou ouvindo. Agora E sim. veem também? Também eu estou vendo. Para mim aparece congelado. Doutor Rafael, doutora Rosa, a doutora Raquel. Para mim, a doutora Raquel não está congelada. Estamos Agora, a ouvindo. conselheira Rosa está. A conselheira está e o doutor Rafael também. Essa é. Estou Dona ouvindo. Lúcia. Estão me ouvindo? Ok. Senhor, Sim. Essa ata é de que dia? essa ata foi aos 2 dias do mês de março. De março. 2 de março de 2021. Dona Lúcia, Isso. tendo os colegas presentes, eu gostaria de primeiro submetê-la à deliberação desta primeira ata. Certo. Conselheira Rosa, De acordo, presidente. conselheira Ana Raquel, Senhor presidente, estou de acordo, só esse final aí é que eu imagino que tenha sido a hora que caiu a internet, eu não voltei mais a respeito de trazer uma resolução para mudar o horário, enfim, essa parte eu não estava presente, mas a parte dos processos em si, eu estou de acordo. perfeitamente. Também estou de acordo, então aprovada. Doutora Lúcia, por favor, prossiga com a segunda ata, por gentileza. A ata da 4ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que por motivos técnicos, a coordenação do plenário solicitou a dispensa da leitura da mesma, ficando para ser lida na próxima sessão. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente prestou homenagem às todas conselheiras e mulheres presentes desta Corte de Contas, ao tempo que facultou a palavra. Passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 8819/2017, TC 9125/2017, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos número 102 a 120. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 1781/2020, trata-se de denúncia e representação. Aprovado acórdão número 121. TC 17336/2017, TC 15809/2018, TC 10949/2018, TC 16576/2017, TC 11859/2018, TC 1679/2018,
TC 16412, 2018. TC 10606, 2017. E TC 13262, 2018. Todos retirados de pauta, para uma melhor análise. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 5112, 2019. TC 16126, 2017, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos número 122 a 131. TC 1071, 2020 e TC 998, 2017, retirados de pauta. Não havendo processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Excelências, para deliberação, a ata da sessão de 9 de março de 2021. Como se manifesta a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Como se manifesta a conselheira Ana Raquel? De acordo também, presidente. Então, aprovada também a ata da sessão de 9 de março de 2021. Assim sendo, excelências, está franqueada a palavra a quem dela queira fazer uso. Senhor presidente. Pois não, conselheira. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro e, na realidade, eu deveria ter feito na sessão de pleno, mas acabei por esquecer. Mas faço agora, Vossa Excelência, no sentido de que a nossa pauta para a sessão de hoje aconteceu alguma situação na publicação e apenas um processo foi publicado. E, até o momento, o nosso gabinete não teve informação no sentido do ocorrido para que esse fato viesse a acontecer, porque apenas um processo foi publicado. Os demais, na realidade, eu acho que teríamos 13 processos a serem publicados, apenas um foi publicado. Tudo foi encaminhado da forma costumeira, rotineira para publicação, e nós gostaríamos de registrar o fato e de pedir alguma explicação com relação ao ocorrido. Obrigada. Perfeitamente, excelência. Eu também queria aproveitar o ensejo, que quando da minha relatoria vai ter também um processo em que foi pedido para que fosse corrigida a publicação. E, a rigor, teria sido corrigida, mas o processo foi publicado novamente de forma equivocada, algo também que eu não entendo, porque, em regra, acontece com os meus processos. Então, assim, excelência, eu vou encaminhar um expediente à presidência, dando ciência dessas situações e solicitando que, caso exista alguma aplicação, alguma explicação ou alguma providência a tomar, que assim sejam feitas. Continua francada a palavra. Não tendo mais quem queira fazer uso, então, para a relatoria, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, eu tenho a relatar, então, apenas um processo, presidente, que é uma pensão por morte, que é o processo 8862 de 2019. A unidade é o FUNPREP, o Fundo de Previdência Própria do Pilar. O interessado é o senhor João Gilberto Chagas Pagamonha e Glória Noêmia Chagas Pagamonha, representados por seu genitor, o senhor Gilson Pagamonha dos Santos.
O processo teve o seu trâmite regular, foi instruído devidamente, recebeu parecer favorável do Ministério Público, e então nós entendemos pela concessão e respectivo registro. É como me posiciono, presidente. Em discussão e votação. Desculpem, com a palavra do órgão ministerial. Do Rafael. Senhor presidente, acabei tendo um problema aqui, senhor presidente, e não ouvi qual o processo que estava sendo relatado, tive que reconectar aqui. Presidente, eu Pode posso... repeti-lo, por favor? Sim. É o processo TC 8862, de 2019, a unidade é o FUNPREP, é o Fundo de Previdência Própria do Pilar, interessados João Gilberto Chagas Pagamonha e Glória Noêmia Chagas Pagamonha, representados por seu genitor, senhor Gilson Pagamonha dos Santos. É uma pensão por morte. O processo teve o trâmite legal obedecido, a instrução inteiramente completa, instruída como devido, teve parecer favorável do Ministério Público e nós entendemos pela concessão e respectivo registro. É como nos manifestamos. Sim, eu reitero o parecer do Ministério Público, que também opinou pela regularidade o registro do ato de aposentadoria. Assim sendo, em discussão e votação, como vota a conselheira Ana Raquel? Conselheira Ana Raquel? Oi, senhor presidente, não estava abrindo aqui o microfone. Eu Tá acompanho a relatora, senhor presidente. Ok, eu também acompanho a relatora. Aprovado. Conselheira Rosa, com a palavra. Sem mais processos, presidente. Perfeitamente. Assim, com a palavra para a sua relatoria, a conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu vou começar a relatar os processos do gabinete do conselheiro Rodrigo Siqueira. Foram pautados 3 processos do gabinete do conselheiro, e eu vou começar a relatar pelo processo TC 1522 de 2020, fazendo o breve relatório. Trata-se de representação apresentada a esta Corte de Contas por meio da ouvidoria do Tribunal de Contas, referente a questionamento feito por cidadão em relação às assinaturas dos demonstrativos contábeis serem feitas por servidores comissionados na Câmara Municipal de Maceió e não por servidores efetivos. Em cumprimento ao artigo 2º, inciso 9 da Resolução 2 de 2016, a ouvidoria expediu ofícios de número 109 e 110 de 2019 ao presidente e ao controlador interno da Câmara Municipal de Maceió, respectivamente, solicitando esclarecimentos e documentos necessários a desvendar os fatos noticiados quanto à suposta irregularidade. Em resposta a ambos os ofícios, o presidente da Câmara Municipal de Maceió encaminhou cópia do processo administrativo 1652 de 2019, onde for anexado o parecer do Controlador-Geral da Câmara Municipal de Maceió, argumentando que a elaboração dos demonstrativos contábeis e financeiros e as respectivas atribuições técnicas da Câmara Municipal de Maceió são definidas pela Lei Municipal número 6691 de 2017, em seu anexo 3. Ainda assim, o Controlador-Geral de Maceió, em sua defesa, alegou que os demonstrativos contábeis da Câmara Municipal, encaminhados a esta Corte de Contas através de SICAP, são assinados pelo presidente da entidade, pelo Controlador-Geral e pela Auditora de Contas e Orçamentos, na condição de contadora responsável pela condução dos trabalhos, ambos devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade, nos termos do que dispõe o artigo 7º da Instrução Normativa 2 de 2010. O
processo foi recebido como representação e tramitou regularmente em atenção aos artigos 38, inciso 3º e 187, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer número 2264 de 2020, manifestou-se pelo arquivamento, com a conclusão de que o objeto da demanda estaria esclarecido, não havendo, assim, elementos suficientes para o prosseguimento do feito. Esse é o breve relatório, senhor presidente. O órgão ministerial com a palavra. Senhor presidente, eu reitero o parecer do Ministério Público que, em relação a esta denúncia apresentada em face da Câmara de Maceió, alegava que as assinaturas dos demonstrativos contábeis estavam realizadas por servidores comissionados. Analisando os autos, o Ministério Público verificou que os demonstrativos contábeis são assinados pelo presidente da Câmara de Maceió, pelo controlador-geral e pelo auditor de contas e orçamento. Os dois últimos são devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade e estão de acordo com a instrução normativa do nosso Tribunal de Contas, normativa 02 de 2010, artigo 7º, então não há irregularidade no presente caso e opinamos pelo arquivamento da denúncia. Em discussão. Senhor presidente, Doutora Raquel, continue. dando continuidade, a gente fez até um texto um pouco extenso aqui, tratando do assunto, mas de forma explicativa e de forma mais sucinta, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, eu vou apenas fazer constar que, com relação ao tipo de provimento dos cargos de controlador-geral e de contador por servidores comissionados, nós estamos cansados de saber que a nossa Constituição determina que, para a investidura de cargos e empregos públicos, é necessário a prévia aprovação em concurso público. Artigo 37, inciso 2º da Constituição. No entanto, a própria Constituição, ela ressalva as nomeações para os cargos em comissão, declarado em Lei de Livre Nomeação e Exoneração. E, nesse sentido, ela faz constar que esses cargos se destinam às atribuições de direção, chefia e assessoramento. O nosso próprio tribunal tem duas instruções normativas em que trata de ambos os cargos. A primeira delas é a instrução normativa número 3 de 2011, que, em seu artigo 2º, ela faz constar que, em relação ao cargo de controlador interno, há a obrigatoriedade de seu provimento ser feito por servidores efetivos, no caso das unidades de controle interno, dos servidores que atuam nessa unidade, mas faz a exceção com relação ao servidor que exerce a atividade de coordenação. Então, fazendo a leitura do artigo, diz o seguinte: as atividades inerentes ao órgão central do sistema de controle interno, exceto a de coordenação, serão exercidas por servidores municipais ocupantes de cargos públicos efetivos, sendo vedadas a delegação e a terceirização por se tratar de atividades próprias da administração pública. A instrução normativa número 3 de 2016, que dispõe sobre a realização dos serviços contábeis e jurídicos no âmbito da administração municipal alagoana, também em seu artigo 2º, parágrafo 2º, estabelece a obrigatoriedade, a partir de janeiro de 2018, da elaboração dos demonstrativos contábeis da administração pública por contador ocupante de cargo público efetivo, inclusive sob pena de irregularidade na prestação de contas, assim como a aplicação de multa correspondente ao gestor responsável. Mas, em seu artigo 4º, faz a mesma ressalva no que tange ao exercício da coordenação da unidade por detentor de cargo comissionado ou de função gratificada de chefia ou direção. Faz apenas a ressalva de que, no caso das unidades em que só exista um servidor público, este sim deverá ser de
ocupado por um servidor efetivo. Então, senhor presidente, senhora conselheira, no mesmo sentido do Ministério Público de Contas, eu voto por não conhecer da representação, por não haver nenhum fato irregular para ser processado por esta Corte de Contas. Esse é o voto que eu trago nesse processo, senhor presidente. Em discussão e votação, senhora Raquel, parece-me que para ocupar os cargos de controlador interno e também de contador, há a exigência que seja um cargo de provimento efetivo. Nos autos da denúncia, é possível saber se na Câmara Municipal há este cargo de provimento efetivo para controlador interno ou contador? Não, na verdade, a pessoa que fez a denúncia, ele tratou apenas da assinatura por servidor de cargo comissionado, certo? Ele não tratou da elaboração dos demonstrativos. Eu acho muito difícil que num órgão como a Câmara Municipal de Maceió só exista um servidor, né? E eu, de fato, me detive à questão denunciada, que foi quanto à assinatura desses demonstrativos por o servidor comissionado. Excelência, eu entendi. Agora, quando há a exigência que o cargo de controlador interno deva ser provido por concurso público e o de contador da mesma forma, e a Câmara Municipal de Maceió, claro que estamos falando aqui sem a certeza, evidentemente, mas se até o momento isso não foi obedecido pela Câmara Municipal de Maceió, há uma irregularidade nessas assinaturas, tendo em vista que seriam cargos de provimento efetivos os competentes para apor sua assinatura, independentemente do gestor máximo da Câmara também assine junto, como exige a própria legislação de responsabilidade fiscal. Esse seria o meu. Eu não sei se Vossa Excelência entendeu de forma equivocada ou se Vossa Excelência está querendo confirmar que existam outros servidores que estejam atuando na elaboração, porque, de acordo com os nossos normativos, o contador geral e o controlador geral, eles estão autorizados a serem providos em comissão. Nossa própria instrução normativa prevê isso, e a lei da Câmara Municipal prevê os dois cargos, o de contador, que eles chamam de auditor, mas entre as atribuições, ele bota que é o que vai ser exercido pelo contador, e nas atribuições está claro que é o de contador geral, quando ele diz aqui, deixa eu só fazer a leitura, entre as suas atribuições, acompanhar, orientar e se manifestar sobre o orçamento e contas do município de Maceió. O nome do cargo que foi dado pelo órgão é o de auditor, deixa eu ler aqui, viu? Auditor de contas e orçamento. E ambos os cargos são exercidos por contador devidamente registrado, que é uma exigência da nossa instrução normativa. Então, a nossa instrução normativa, ela prevê que as unidades, elas devem ser, as atribuições das unidades devem ser exercidas por servidores efetivos, podendo o coordenador dessas unidades, ou seja, o controlador interno geral e o contador geral, ser cargo em comissão. Nesse sentido, a denúncia foi feita com relação à pessoa que assina esses demonstrativos contábeis. E ficou demonstrado que essas pessoas que assinam estão autorizadas a serem servidores providos através de cargo em comissão. Perfeitamente, Excelência. Ainda em discussão e votação.
Como vota a conselheira Rosa Albuquerque? Acompanho a relatora, presidente. Excelência, eu também, neste momento, mas ainda com essa dúvida quanto à existência de cargos efetivos nessas duas áreas de atuação, eu tendo a acompanhar a, a relatora. Então, sendo assim, aprovado. Doutora Raquel, com a Senhor palavra. presidente, os outros dois processos que eu trago do gabinete do conselheiro Rodrigo são processos que eu trago para arquivamento em função de haver uma duplicidade de processos. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui do relatório, mas já antecipando para que não seja necessário fazer uma leitura geral do texto, são dois processos que existem outros dois processos idênticos, com os mesmos fatos e os mesmos documentos que instruem os processos. Então, eu vou fazer uma leitura rápida do processo. Um deles é o processo TC 1144 de 2021, que trata de pedido formalizado pelo Ministério Público de Contas para a realização de inspeção em loco no município de Pilar, para que sejam averiguadas possíveis irregularidades no que toca à contratação de garis em Pilar, a revelia do concurso público realizado em 2020. Diante do pleito incerto no processo número 777 de 2021, relativo a dois municípios distintos, houve, por bem assessoria do gabinete do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, por meio do ofício 31 de 2021, requisitado o serviço de protocolo, abertura de processos separados para apuração das situações devidamente apartadas, que acabou por gerar os processos administrativos de número 1144 de 2021 e 1147 de 2021, que são esses dois processos que eu trago. Ocorre que, após o requerimento formulado no parágrafo anterior e a abertura dos novos processos citados, fora verificado que, a despeito do teor dúplice do pedido ministerial, um relativo ao município de Pilar e outro ao município de Rio Largo, já existiam processos distintos para apuração das alegações em cada um dos municípios, tombados sob os números 777 de 2021 e 778 de 2021, que já se encontram em fase mais adiantada de instrução. Então, em resumo, senhor presidente, senhora conselheira, isto, o 1144 de 2021, ele se refere ao município, à prefeitura de Pilar, e todos os fatos e os documentos que instruem esse processo já estão contidos nos autos do processo 777 de 2021, que encontra-se em fase mais adiantada. E o processo 1147 de 2021, que trata do município de Rio Largo, e todos os documentos e o conjunto fático do processo são idênticos aos contidos no processo 778 de 2021. Nesse sentido, senhor presidente, eu trago os dois processos para arquivamento para deixar em tramitação apenas os processos que estão em fase mais adiantada. No órgão ministerial, com a palavra. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas se manifesta favoravelmente aos arquivamentos, uma vez que, por um problema, houve a autuação em duplicado destes, então não há prejuízo nenhum, já que existe outros processos do mesmo objeto em estado mais avançado do processamento. Em discussão e votação. Doutora Raquel, eu tenho uma dúvida, que olhando aí o tombamento dos processos, a senhora sabe me dizer se esses processos eles são físicos ou são virtuais, digo assim, eletrônicos, tal o Pela número data, e eu imagino que eles sejam eletrônicos, mas eu não saberia dizer agora, mas eu posso me informar. porque eu no sistema eu olhei, salvo algum equívoco o gabinete da assessoria, São a virtuais, informação, senhor presidente. a Acabei de informação, receber. excelência, Pode falar.
A informação que, apesar desses processos datarem de 2021, nós temos aí um sistema de informática, de processos eletrônicos, mas eles não estão tramitando como autos eletrônicos. A gente não. Aquela ideia que processo físico seria físico e que eletrônico seria eletrônico. Eu estou entendendo que, mesmo trazendo pelo arquivamento, mas já que os processos datam de 2021, eles deveriam constar, não é, não é TCE, mas, pelo que me informa a assessoria, não há essa virtualização, digitalização ou algo do gênero no sistema. Isso, de certa forma, entendo, Excelência, não estou referindo à providência de Vossa Excelência, mas que é estranho o processo de 2021 não está, não ser eletrônico, como Mas ele aprovou. senhor presidente. Não Ele entendi. a informação ele é um processo eletrônico. Eles Certo, são. mas parece São que não. processos físicos, não. Excelência, se não me ouve. Eu estou ouvindo. E Vossa Excelência, me ouviu? Estou ouvindo. Pronto. A informação que eu tenho é que esses processos, eles são, sim, processos eletrônicos. Então, eles são completamente eletrônicos, estão lá no sistema, pelo que Sim. informaram a Vossa Excelência. Sim. Vossa Excelência Ok. não conseguiu acesso a eles, é isso? É porque a assessoria, quando foi verificar como processo eletrônico, em regra, o processo eletrônico tem uma facilidade, aliás, tem uma peculiaridade com relação aos processos físicos. Na verdade, os julgadores não ficam refém daquilo que o relator traz. Ele tem a liberdade de ir no sistema, no ETCE, e ver todo o processo. Parece, Sim. pelo que estou sendo informado, que a gente não consegue ver o corpo dos autos, de que ele é composto. É por isso que me veio essa pergunta, e claro, como Vossa Excelência está substituindo o conselheiro Rodrigo, isso foi passado para a senhora, e é uma informação que eu recebo, inclusive, complementando, informam que só há mesmo um ofício desse processo Senhor com a presidente, TCE. o assessor que trabalha nesse processo, ele está me informando que ambos os processos são processos eletrônicos, né? Estão tramitando todos de forma eletrônica, mas que o 777 está cadastrado no sistema, mas que ele não aparece para todo mundo. É um problema do sistema. E o TI afirmou ter resolvido isso. Eu não sei se quando o pessoal do seu gabinete tentou entrar, ainda não tinha sido resolvido. Isso, na verdade, acontece com alguns processos. Aqui no meu gabinete já aconteceu algumas vezes. Inclusive, já aconteceu de aparecerem os documentos e depois os documentos sumirem e depois eles conseguirem solucionar. Então, talvez possa ter sido esse o problema, mas a informação que eu tenho é que são processos completamente eletrônicos. Ok, Excelência. De qualquer forma, com todo respeito, apesar de falar que estamos pagando o preço de uma Ferrari, que temos uma Ferrari como sistema eletrônico processual, pelas diversas reclamações minhas e até de outros julgadores e desses acontecimentos, inclusive de processos aparecerem, documentos aparecerem uma hora e depois não aparecerem, causa uma insegurança terrível e principalmente uma confiabilidade aí arranhada de forma que nos deixa inseguro
porque até a questão de um processo, com a impossibilidade de vermos um processo com um documento de outro e acharmos que está se tratando de um processo quando se trata de outro, não termos todas as informações para formar o nosso juízo. Realmente, eu até quero que fiquem registradas a minha manifestação na ata de hoje, para que no futuro não venhamos a ser responsabilizados por problemas sobre os quais nós não temos a menor alçada, a menor influência, a menor ascendência. Excelência, então, tendo em vista as informações que Vossa Excelência está trazendo e tendo em vista que são processos que a senhora traz pelo arquivamento, porque existe já um processo, por assim dizer, mais adiantado, mais completo, eu fico satisfeito e passamos então agora, caso ninguém queira mais discutir o assunto, à colheita dos votos. Eu só fazer constar, senhor presidente, que eu concordo com Vossa Excelência, eu não sei qual o problema, inclusive a gente já passou em relação a alguns processos que até havia necessidade de uma certa urgência, um bom tempo para conseguir solucionar, porque os documentos não estavam voltando para o sistema. Não, sendo bem honesta, eu não acessei nenhum desses processos para me certificar, mas eu acho que a partir desses processos e dessa verificação, a gente pode, enquanto Câmara Deliberativa, solicitar esclarecimento e que isso possa ser solucionado. Eu concordo que isso é uma coisa que não deve acontecer, né? Não apenas porque trava um pouco o andamento do nosso trabalho no gabinete, mas por conta também concordo que isso interfere na confiabilidade do sistema. Obrigado, Excelência. Eu vou tomar nota aqui. Para acrescentar, então, já temos na sessão de hoje uma situação relatada pela conselheira Rosa, uma relatada por mim, que não é novidade, é já repetição da repetição, e outra que nos traz, pelo menos a mim, essa insegurança quanto e a incerteza do correto funcionamento dessas ferramentas tecnológicas adotadas pelo Tribunal de Contas. Então, dando prosseguimento à colheita dos votos, como votaria a conselheira Rosa? Acompanho o voto da relatora, presidente. Da mesma forma, eu também acompanho. Aprovados. Excelência com a palavra. Senhor presidente, em relação à pauta do gabinete do conselheiro Rodrigo, ela fica extinta. Eu tenho apenas, do meu gabinete, uma lista de processos de ato pessoal de aposentadoria, que eu trago para serem deliberadas, e foram encaminhados ofícios aos gabinetes de todos os conselheiros, bem como do Ministério Público de Contas, e foi também enviada uma retificação desse ofício, porque havia uns erros com relação aos beneficiários. Faço só constar que em relação aos processos, está tudo ok, foi só realmente em relação ao ofício que foi encaminhado. E trago essa lista de processos para ser deliberada, fazendo constar que todas as minhas propostas de decisão são no sentido do registro do ato, por estarem com todos os pareceres concordantes pela legalidade dos atos a serem deliberados, senhor presidente. Senhor presidente? Doutor Rafael, com a palavra. Presidente, eu reitero o parecer do Ministério Público
que em todos os 15 processos relatados pela conselheira Raquel, o Ministério Público opinou pela regularidade dos atos de inativação e a concessão do respectivo registro. Senhor presidente, eu queria só fazer um adendo que em um deles, eu até não fiz menção porque, apesar do nome aqui estar com um sobrenome a mais, eu não vejo isso como problema. O processo 15.809 de 2018, ele consta o nome Jane Maria Silva Barros, no ofício que eu encaminhei para Vossas Excelências, que é o que saiu na pauta. O nome do decreto, do ato que concedeu a aposentadoria, é Jane Maria Silva, sem o Barros no final. Mas existem documentos dentro do processo do nome da interessada com o Barros, ou seja, o nome dela de casada é Jane Maria Silva Barros. Mas eu creio que houve o divórcio depois, porque tanto o ato de aposentadoria quanto a documentos que tem assinatura da beneficiária, não tem mais o Barros, os documentos mais atuais. Então, o ato está sendo registrado como Jane Maria Silva, apesar de, no ofício que foi encaminhado para Vossas Excelências, constar o nome Jane Maria Silva Barros. Perfeitamente, Excelência. Em discussão e votação, conselheira Rosa Albuquerque. Com a relatora, presidente. Também acompanho, aprovados. Excelência, com a palavra. Minha pauta fica encerrada por hoje, senhor presidente. Sendo assim, com a palavra o conselheiro Alberto Pires. Presidente, senhoras conselheiras, senhor Ministério Público, nosso nobre colega Vida e todos que nos assistem. Tenho a relatar 13 processos. Relatarei o único que trata de uma representação, denúncia/representação, e posteriormente em lista os outros que tratam de atos de pessoal. O primeiro é o processo 7866 de 2018, interessada a Prefeitura, o órgão responsável é a Prefeitura Municipal de Campo Alegre e a responsável, a senhora Pauline de Fátima Pereira Albuquerque. Vamos aqui o relatório. Trata-se de representação com pedido cautelar, formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas. Narra ao parquê que no ano de 2012 foi formulada denúncia nesta Corte de Contas relatando a contratação de servidores sem prévia aprovação em concurso público, especialmente nas secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, embora houvesse, à época, candidatos aprovados em concurso público. A denúncia foi acompanhada de diversos documentos, dentre os quais pareceres jurídicos emitidos pela Procuradoria Jurídica Municipal de Campo Alegre e ofícios oriundos do mesmo município, além de cópia de termo aditivo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho. Diante de tais fatos, o Ministério Público de Contas instaurou o procedimento investigativo de número 96/2012, com a finalidade de apurar as irregularidades narradas. No curso do referido procedimento, o Parquê de Contas verificou a existência de diversos servidores públicos vinculados à administração municipal mediante contrato, sem a prévia aprovação em concurso público. Segundo as informações contidas na folha de pagamento do mês de novembro de 2017 daquela municipalidade, existem mais de 1.000 servidores cujo vínculo com o poder público municipal é meramente contratual. Destes servidores, encontram-se professores, profissionais de saúde e agente administrativo, entre vários outros, com função de natureza nitidamente permanente no âmbito da administração pública. No curso do procedimento investigativo, o município de Campo Alegre
afirmou que as referidas contratações sem concurso público seriam para atender às necessidades temporárias, em virtude do excepcional interesse público, com base na Lei Municipal 560, de 21 de julho de 2009, e no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Contudo, embora tenha havido solicitação expressa nesse sentido, a administração pública municipal não demonstrou as justificativas concretas em que se fundaram as contratações, tampouco apontou se tais contratos foram, ao menos, precedidos de processo seletivo simplificado, limitando-se a aduzir a consonância das contratações realizadas com o ordenamento jurídico vigente. Já o Parquet de Contas, em sua exordial, ressalta que a municipalidade tem admitido servidores sem a prévia realização do concurso público, sem demonstrar concretamente que essas admissões se enquadram nas restritas hipóteses autorizadas pela Constituição Federal, salientando que o quadro em que se encontra a municipalidade em relação às contratações regulares é ainda agravado quando se observa que tal prática tem sido adotada como regra no âmbito do ente, apesar dos reiterados alertas da Procuradoria Municipal acerca da irregularidade das contratações. Somando-se a tais fatos, o Ministério Público de Contas apurou que, desde 1999, foram firmados compromissos de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho, com o intuito de afastar os trabalhadores admitidos irregularmente no Poder Público Municipal. Vale ressaltar que consta nos autos, ofício GP 353/2012, que, em atenção ao processo investigativo MPC 96, solicita diversos documentos ao município de Campo Alegre: cópia do termo de ajuste de conduta, respectivos aditivos com o Ministério Público do Trabalho, relação de cargos públicos, efetivos e comissionados e contratação temporária na estrutura do Poder Executivo Municipal, informando de forma discriminada o quantitativo de cargos providos e vagos, especificando-os cada por secretaria ou órgão municipal, relação quantitativa, nominal e com todos os dados CPF do pessoal ocupando cargo público efetivo sem concurso público, especificando a mesma coisa com cada por órgão ou secretaria. Informação se já havia concurso público municipal em vigência, remetendo-os à relação dos candidatos aprovados, com a especificação dos cargos e quantitativos de cada secretaria ou órgão. Neste liame, a Prefeitura, em resposta, solicitou prorrogação de prazo, alegando que não teria quantidade suficiente de servidores para cumprir tal solicitação, até porque estariam debruçados sobre o trâmite legal da transição política à época. Por fim, este município não prestou as devidas informações solicitadas pelo Ministério Público de Contas, tendo o mesmo reiterado seu pedido por meio do ofício 060/2016, tendo em vista a mudança de gestão municipal. Na sequência, foram juntados aos autos, pela atual gestão, a relação dos servidores de encargos solicitada. Foi informado que, em 2012, ainda estava vigente o concurso público realizado em 2009, seguindo, em anexo, a relação dos aprovados, bem como foi informado também que não foi encontrado termo de acordo nos arquivos da Prefeitura de Campo Alegre com o Ministério Público do Trabalho. Consta nos autos a juntada da Lei Municipal de número 560 de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para fins de viabilizar a adequada e eficiente prestação de serviços públicos, em virtude do princípio da continuidade, contida no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Também foi juntado o termo de ajuste de conduta, TAC, firmado com o Ministério do Trabalho, com diversos aditivos, no sentido de que haveria um acordo relativo à extinção da contratação de pessoal da administração pública sem concurso público, bem como a relação de cargos públicos de contratação temporária existente na estrutura municipal. Neste liame, consta nos autos o termo aditivo de ajuste de conduta, o de número 68 de 99, celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e o município de Campo Alegre, que formaliza a intenção de adequação da municipalidade às regras constitucionais de admissão de pessoal, a fim de subsidiar a apuração dos fatos noticiados e procedimentos investigativos instaurados no âmbito da segunda Procuradoria de Contas, entre e demais termos aditivos em face do cumprimento do processo investigativo, do MPC. Os autos foram distribuídos ao gabinete deste Conselho Relator em 6 de fevereiro de 2019, uma vez que o objeto da interpretação se insere no grupo 5, BN 17-18. Após os autos forem encaminhados ao Ministério Público de Contas, que através do despacho 193 de 2019 reiterou os pedidos formulados na exordial.
Os autos, então, foram encaminhados para a presidência, que concedeu o juízo de procedimento de admissibilidade. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras. O órgão ministerial, com a palavra. Senhor presidente, eu reitero todos os termos da representação do Ministério Público de Contas. O objeto dessa representação é a contratação sem prévio concurso público de mais de 1.000 servidores pela Prefeitura de Campo Alegre, e é uma situação irregular, inconstitucional, que existe naquele município, que já perdura mais de 2 décadas sem uma solução definitiva, e por isso o Ministério Público fez essa representação, solicitando que o Tribunal de Contas tenha uma atuação firme. Inclusive, solicitamos o pedido cautelar para que seja determinado de imediato ou em prazo a ser fixado pelo tribunal o afastamento desses servidores irregulares, e, ao final, seja declarada nulidade de todos os contratos e também a condenação dos gestores a ressarcimento integral dos danos decorrentes de valores de FGTS que estão sendo pagos pela Prefeitura por ocasião da rescisão desses contratos ilegais. Em síntese, a nossa manifestação. Conselheiros, senhor presidente, Ministério Público, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Estão. Perfeito. Pronto. Dando continuidade. Tá. Então, dando continuidade, peço vênia para pular a competência, porque trata-se de gestor do município, do município de Alagoas, né? A admissibilidade também já foi colocada no relatório. E passa a análise, conforme a prescrição da Constituição Federal, a contratação de servidores públicos deve ser mediante concurso público. Contudo, o texto constitucional excepciona a regra do concurso público diante de excepcional interesse público, que permite a contratação temporária, em verbis. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declaradas em lei de nomeação e exoneração. E o inciso 10, ele diz: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. E é esse o que nós tratamos nesse processo. No caso de análise, a municipalidade argumentou que as contratações se encontravam respaldadas no que dispunha o texto constitucional e na Lei Municipal 560/09, de 2009, que autoriza a celebração de contrato temporário de excepcional interesse público para fim de viabilizar adequada e eficiente prestação desse serviço. A cópia do contrato encaminhada que é exemplo daqueles comumente firmados. Também não demonstra qualquer exposição de motivos que justificam a contratação excepcional, se limitando a indicar o fundamento legal e constitucional da contratação. A referida lei municipal serve de base para as contratações e estabelece em seu artigo 2º as situações que configuram a necessidade temporária de excepção de interesse público. E vou, de en passant, dentre as situações, destaco assistência a situações de calamidade pública, combate a surtos endêmicos, atendimento funcional à saúde e assistência social, cuja contingência humana não atende às necessidades locais, admissão para substituição de professor cuja vaga, o preenchimento de vaga trará prejuízo à educação municipal, carência de agentes administrativos, e aí vai. Também destaca as atividades, a finalística do hospital e posto de saúde, vigilância e segurança do patrimônio municipal, edificação de moradia, técnicas especializadas e diversas situações. Há de se observar o entendimento do STF, ao analisar a ADI 3237/DF.
Condicional administrativo. Artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Contratação temporária. Professor substituto, Hospital das Forças Armadas. Programa CIVAM e CIPAM. Ação julgada parcialmente procedente. E aí ele coloca, nos casos em que a Constituição Federal atribui ao legislador o poder de dispor sobre situações de relevância, autorizadores da contratação temporária de servidores públicos, exige-se o ônus da demonstração e da adequada limitação das hipóteses de exceção. Ou seja, precisa existir uma justificativa para isso, não simplesmente a aplicação ipsilite da lei. Conforme informado pelo próprio município, as contratações foram feitas com fundamento na referida lei. Porém, há de se ponderar que grande parte das situações elencadas pela norma municipal são abstratas, não caracterizando o excepcional interesse público, que preconiza a norma constitucional acima explicitada pela Constitucional. Inclusive, como o Parquet de Contas bem destacou, há 2 décadas. Assim, as contratações supostamente efetivadas com a rima dos incisos 9 do artigo 37, que não demonstrem, através dos fatos, as razões de sua incidência, violam a regra constitucional da obrigatoriedade da realização do concurso público, não podendo se chegar a outra conclusão, senão que ocorre reiterada violação ao mandamento constitucional. Vale ressaltar que a inexistência, porque a lei municipal que prevê isso, não prevê, pelo menos no seu bojo, o recolhimento de FGTS, né, para esse excepcional interesse público. Vale ressaltar que a inexistência do recolhimento do FGTS dos servidores públicos temporários, por serem regidos pela lei municipal já declinada e RPPS, poderá gerar prejuízos aos servidores contratados de forma temporária, por não ter estabilidade da administração pública que os servidores públicos concursados possuem, ao prestarem concurso público, mediante provas e títulos, e tampouco sua compensação da falta de estabilidade pelo FGTS, que esse é o espírito da lei do FGTS. E também não são considerados comissionados, tornando-se assim uma figura atípica na legislação vigente. E aí discorro, pelo que os senhores e a senhora já conhecem, e vou abreviar um pouco a leitura. A lei que regulamenta o artigo 37, marco da Constituição, é a Lei 8.429, denominada Lei de Improbidade Administrativa, a qual traz em seu bojo os agentes que compõem o polo passivo e ativo, bem como os atos que podem ensejar a propositura de ação de improbidade e suas respectivas sanções. Pode-se definir improbidade administrativa como uma violação dos deveres de honestidade, legalidade e lealdade por parte do agente público, cumulada ou não com seu enriquecimento ilícito ou dano material ao patrimônio público. Consta na Lei 8.429, a LIA, de 92, e sobre as possíveis improbidades administrativas, que se classificam em 3 modalidades. A primeira, os atos que importam enriquecimento ilícito, os atos que causam prejuízo ao erário e os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Em que pese a contratação seja evada de nulidade, não devendo gerar, portanto, efeitos jurídicos típicos da relação de trabalho, sabe que tal prática dá aso ao pagamento de FGTS, conforme já a manifestação do Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. E aqui cito a súmula 363 do TST, contrato nulo efeitos. A contratação de servidor público após a Constituição Federal de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º, somente lhe conferindo o direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. E assim, diversos outros julgados no mesmo sentido. E, diante de tudo isso, para não ser mais extensivo, né, vou aos pontos finais. No tocante à medida cautelar requestada pelo Parquet de Contas, ele pede para que sejam dispensados todos os servidores públicos contratados com base nesse dispositivo, em face de não ter demonstrado a relação da motivação. Porém, então, no tocante à medida cautelar pelo Parquet de Contas, há de se considerar que prescreve o artigo 20 da LIMB,
nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Assim, considerando o exposto na LIMB e ainda se valendo dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ponderando acerca da conjuntura global a atender tal medida, poderia acarretar um colapso do serviço prestado à população, violando o princípio da supremacia do interesse público, sendo assim contrário ao pedido liminar em virtude de tais circunstâncias que podem macular o serviço público e a sociedade. Por fim, com vista a proceder a uma apuração completa dos fatos, faz-se necessária a realização de uma inspeção in loco, conforme prevê o artigo 193 do Regimento Interno desta Corte, nos períodos de 2017 a 2020, com o intuito de constatar os fatos noticiados pelo parquet e se os mesmos remanescem. Concluo propondo a vossas excelências que decidam em conhecer a presente representação, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e também que seja denegado o pedido cautelar formulado pelo Ministério Público de Contas, visto que sua concessão poderia acarretar em colapso dos serviços, fato que ensejaria violação à continuidade do serviço público, agravado pela pandemia Covid-19. Determinar a realização de diligências, notificando a senhora Pauline Fátima Pereira Albuquerque, ex-prefeita do município de Campo Alegre, a fim de que, no prazo de 10 dias, apresentem a esclarecimento necessário acerca dos fatos, apresentando provas, documentais suas alegações, se assim desejar, manifestar-se sobre o indício de inconstitucionalidade da Lei Municipal 560 de 2009, especificamente quanto ao seu artigo 5º, que prevê a inclusão no seu RPPS dos servidores públicos contratados por excepcional interesse público. Dá conhecimento desse acórdão ao atual prefeito do município de Campo Alegre, senhor Nicolas Pereira, bem como apresentar no prazo de 10 dias que segue abaixo o esclarecimento necessário a respeito dos fatos, apresentando provas documentais de suas alegações, relação dos depósitos efetuados a título de fundo de garantia a partir de 2017, se existentes, e manifestar-se sobre o indício de inconstitucionalidade da Lei Municipal 560, especificamente quanto ao seu artigo 5º, que prevê a inclusão no seu RPPS dos servidores públicos contratados por esse excepcional interesse público. Citar o presidente da Câmara Municipal de Campo Alegre sobre o suposto indício de constitucionalidade do respectivo artigo, do artigo 5º da Lei Municipal 560. Solicitar à presidência dessa Corte que determine a realização de inspeção in loco na Prefeitura Municipal de Campo Alegre, com escopo nas contratações por excepcional interesse público relativos ao exercício financeiro de 2017 a 2020, nos termos do artigo 193 do Regimento Interno. Dar conhecimento deste acórdão ao Ministério Público do Trabalho, tendo em vista o termo de ajuste de conduta celebrado entre este município, com este município, para querendo se manifestar. Dar conhecimento ao Ministério Público Estadual quanto aos supostos indícios de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Municipal 560 de 2009, enviando cópia da referida lei, em razão de ser o legitimado estadual de possível ADI, e juízo de valor em relação à lei número 8.429/92. Alertar que eventual descumprimento de decisão desta Corte, não sendo acatada, poderá acarretar a penalidade prevista na lei orgânica deste tribunal. Dar publicidade para os fins de direito e determinar o retorno dos autos ao gabinete substituto após o cumprimento das diligências solicitadas. É assim como eu proponho a decisão para vossas excelências. Senhor presidente. Pois não, em discussão e votação, doutor Alberto, quer falar mais alguma coisa? Apenas é porque eu achei que o senhor, Vossa Excelência, não tinha escutado, só isso. Não, tudo bem. Conselheira Rosa Albuquerque, como vota? Acompanho o relator, presidente. Excelência, também eu acompanho. Aprovado. Conselheiro Alberto, desculpe, conselheira Ana Raquel, como vota? Eu acompanho também o voto do relator, senhor presidente. Então, aprovado, acredito que seja a proposta de voto encampada pelo conselheiro Alberto Pires. Aprovada. Conselheiro?
A palavra. Gente, tenho agora para relatar mais 12 processos de atos de registro de pessoal com relação a pensões e aposentadorias. E, da mesma forma, aderir à forma como Vossa Excelência e a conselheira substituta Ana Raquel fez, né, que é bem compacta, de enviar um ofício circular. Fiz o envio de um ofício circular de número 1 de 2020, de 12 de março de 2021, né, porque dando conhecimento dos processos que seriam relatados hoje. E faço, inclusive, um destaque que eu errei quando me referi à sessão no ofício. Eu me referi à sessão do dia 9/3, né? Equivocadamente. Mas dentro do corpo está lá, sessão, primeira Câmara, dia 16/3. E também consta na pauta da sessão de hoje. Então, coloco como proposta de decisão e deliberação de Vossas Excelências. O órgão ministerial com a palavra. Senhor presidente, em relação aos 12 processos relatados pelo conselheiro Alberto, eu reitero os pareceres do Ministério Público. Em todos os casos, opinamos pela regularidade dos atos de aposentadoria e a concessão dos respectivos registros. Em discussão e votação. Conselheira Rosa Albuquerque, como vota? Como relator, presidente. Conselheira Ana Raquel, como vota? Também com relator, senhor presidente. Eu vou fazer só um esclarecimento, da mesma forma que o conselheiro Alberto fez, a doutora Raquel também fez, e eu acuso o recebimento dos 2 ofícios, não fiz no momento adequado, mas eu faço agora, e assim também acompanho as propostas de votos acolhidas pelos colegas. Aprovados. Senhor conselheiro? Presidente, dessa forma, encerra a pauta por hoje, minha pauta por hoje. Excelências, passo então a relatar. Eu aqui, inicialmente, vou fazer com relação a cerca de 10 atos, por assim dizer, de pessoal. Só um minutinho, por gentileza. Em que também o nosso gabinete tomou a liberdade a praxe, né, de encaminhar, como vimos fazendo. Então, assim, todos eles são pelo registro, tendo em vista que os atos concessórios obedeceram a legislação da época, e aqui destaco que todos são relacionados à transferência para a reserva remunerada, e dos 10 processos, 2 processos dizem respeito à reforma por incapacidade, mas todos pela homologação do que verificado nos documentos submetidos à análise para homologação do Tribunal de Contas. Com base no ofício encaminhados, eu trago o voto no sentido que façamos estas homologações e que publiquemos as decisões, que comuniquemos aos órgãos de origem dos servidores e também aos institutos previdenciários respectivos, e que, quanto a estes últimos, observem a possibilidade da compensação previdenciária no que couber, e também a remessa para a guarda da documentação original que os guarnece. Esses são os meus votos que já antecipo, já passando a palavra ao órgão ministerial. Doutor Rafael. Senhor presidente, mais uma vez, eu reitero os pareceres do Ministério Público que opinaram pela regularidade dos atos ora relatados.
Em discussão e votação. Conselheira Rosa Albuquerque, como vota? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Conselheira Raquel, como vota? Também acompanho os votos de Vossa Excelência. Assim, aprovados. Excelência, passa então a relatoria de outro processo que trago, e eu queria aqui, antes de relatar esse processo, fazer um destaque que o processo 998 de 2017 será retirado de pauta, adiado, em virtude, novamente, ter problema na questão de sua publicidade quanto à publicação da pauta. Em sendo assim, passo a relatar o processo 1071 de 2020, que se trata de uma denúncia/representação. Só um minutinho, excelências, que eu abro aqui o arquivo. Tratam os autos de representação feita pela chefe do Departamento de Supervisão do Banco Central do Brasil, senhora Andréa Laís de Melo Silva Vargas, por intermédio do ofício 26291 de 2019, BCB-DECOM, datado de 6/12 de 2019, em face de diversos municípios alagoanos, após a detecção com lastro em trabalhos de supervisão da realização de saques em espécie nas contas dos entes públicos vinculados ao Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Santander S.A., Banco Bradesco S.A. e ao Banco Itaú Unibanco S.A., em suposta, caracterização de desvio de recursos públicos e possível enquadramento na Lei 9.613, de 98. Em seus termos, informa que a apuração com foco específico nas operações de saque em espécie demonstra preocupação com a elevada possibilidade de desvio em decorrência da dificuldade de rastreamento das movimentações, sendo proibidas, inclusive, para determinados recursos transferidos pela União. Faz menção, inclusive, aos decretos 6170 de 2007 e 7.507 de 2011. Esclarece que a requisição de dados abarcou os 5 maiores bancos do país relativa às operações com valores superiores a R$10.000, realizadas por entes municipais no exercício financeiro de 2017. Exclusivamente quanto ao Banco Itaú, o período de apuração foi de março de 2017 a março de 2018. Então, envolvendo aí 2 anos da relatoria, 17 e 18. O resultado foi apresentado também em tabelas constantes dos autos, nas quais é possível observar o quantitativo dos saques regionalmente realizados, os estados com maior incidência das movimentações em destaque e aqueles em que ocorreram saques de maior valor, separados por instituição financeira, inclusive.
Após a adoção de providências para individualização do objeto dos autos, os presentes restaram adstritos ao município de Passo de Camaragibe, relacionado a 7 pagamentos de cheques da conta da Prefeitura vinculada à Caixa Econômica Federal, entre os meses de julho e dezembro de 2017, tendo como beneficiária até mesmo a gestora maior do município, além de outras pessoas físicas, totalizando o montante em cerca de R$ 78.400. Realizada a admissibilidade regimental em Limem, o processo seguiu a tramitação regular, com seu encaminhamento ao Ministério Público Especial junto à Corte, que, por intermédio do parecer 3874 de 2020, SM, posicionou-se pela apuração dos fatos noticiados pelo Banco Central, uma vez atendidos os critérios regimentalmente impostos e pelo consequente recebimento da representação, submetendo ao Pleno, como consta lá. Ademais, recomendou a abstenção pela gestora municipal das práticas supostamente irregulares, prática das condutas supostamente irregulares, como forma de evitar eventuais danos ao erário. Assim, excelências, esse é o sucinto relatório, com a palavra o órgão ministerial. Senhor presidente, eu reitero o parecer do Ministério Público, que opinou pela admissibilidade e processamento da presente representação, onde o Banco Central indica saque em dinheiro espécie realizado pela Prefeitura de Passo de Camaragibe. Essa conduta viola o artigo 1º, parágrafo 1º da nossa resolução número 6 de 2003. Então, por essa razão, opinamos pela admissibilidade e processamento da representação. Excelências, eu gostaria de ir logo à parte que interessa do voto, pedindo licença para superar a questão de competência e de admissibilidade, tendo em vista a clareza de ambas no que diz respeito à atuação desta Corte de Contas. Em qualquer dúvida, estarei aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos. Assim, excelências, entendendo, já pegando ao final da questão da própria admissibilidade, a matéria está amparada nas atribuições estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 1º de nossa lei orgânica, porque parece perfeitamente possível a verificação dos atos que possam revelar falhas na gestão, sobretudo aquelas que impeçam a sua atividade finalística ou que possam trazer algum tipo de dano ao erário municipal, adotando as providências de estilo dentro de sua missão institucional, no intuito de resguardar o interesse público. Claro que aqui estou a falar da atuação do Tribunal de Contas. Ademais, como lembrado pelo órgão ministerial, especificamente sobre o objeto dos autos, o Tribunal de Contas possui normatização própria na forma da Resolução Normativa 6 de 2013, por intermédio da qual esclarece que a prática descrita impede a aferição de legalidade nos dispêndios, tendo em vista a possibilidade de verificar, em regra, o nexo de causalidade entre os valores pagos, os valores sacados e as despesas aos quais se relacionam, determinando, por consequência, que essas movimentações sejam feitas exclusivamente por intermédio de instituições financeiras, ou seja, pagamentos bancário, e não seu saque em espécie para posterior liquidação de eventual gasto, evidentemente com a devida identificação do beneficiário final. Desta forma, apesar de ser possível
identificar os beneficiários das transações realizadas nos autos, não se pode verificar para qual finalidade os recursos financeiros foram vertidos. Então, portanto, a legislação correlata, impedindo ou criando embaraços à fiscalização pelos órgãos de controle. Desta forma, eu trago o entendimento, trago o voto no sentido que esta Câmara Deliberativa possa entender em receber a presente representação em face da gestora maior do município de Passo Camaragibe, exercício financeiro de 2017, em decorrência dos fatos narrados nos autos e na esteira do que preceitua os artigos 42 e seguintes de nossa lei orgânica. Citando-a para querendo apresentar a manifestação de defesa no prazo de 15 dias, por meio de notificação postal com aviso de recebimento, a ser verificada pelo gabinete do relator, a par do disposto no artigo 31, inciso 28 de nossa resolução 3 de 2001, do nosso regimento interno, assegurando-lhe aí, dando-lhe a faculdade constitucional de manifestação, de contraditório e resguardando a ampla defesa. Recomendar ao atual gestora municipal que se abstenha, evidentemente, dessa continuidade prática, semelhante à narrada nos autos, com relação às movimentações financeiras, observando assim a legislação correlata e prevenindo responsabilizações. Sobre estar os autos no gabinete do relator para as providências que se fizerem necessárias e publicizar a decisão para os seus efeitos legais. Esse é o nosso voto, senhoras e senhores, conselheiras e conselheiros. Então, excelências, em discussão de votação, não havendo, na hora da colheita dos votos, como votaria a conselheira Rosa Albuquerque? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheira Ana Raquel? Também acompanho Vossa Excelência, presidente. Sendo assim, aprovado. Excelência, a minha pauta, também no dia de hoje, com a retirada daquele processo, o adiamento, ela está encerrada, está franqueada a palavra a Vossa Excelência. Não tendo quem queira fazer uso, eu queria apenas fazer um registro válido, que hoje, dia 16 de março, inclusive, fato de natureza compreendida em lei, é o dia do ouvidor. E em nossa Câmara, nós temos a honra de ter a ouvidora do Tribunal de Contas, que é a conselheira Rosa Albuquerque, e aqui dou os parabéns a todos os ouvidores, trazendo como representante maior da Corte de Contas a conselheira Rosa. Conselheira Rosa, parabéns pelo dia de hoje de ouvidora, Dia Nacional dos Ouvidores, especialmente da ouvidora do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Muito obrigada, presidente, pelo registro e pelas manifestações de Vossa Excelência. Muito obrigada. Eu quero aproveitar também para me juntar aí às felicitações e também dar parabéns à conselheira Rosa. Eu nem sabia que hoje era o dia do ouvidor, mas em sabendo, gostaria também de me juntar aí ao conselheiro Anselmo e parabenizar Vossa Excelência, conselheira. Muito obrigada, conselheira. Parabéns, conselheira. Senhor presidente, gostaria também de associar os demais, parabenizar a todos os ouvidores do Brasil, parabenizar especialmente a nossa ouvidora do Tribunal de Contas de Alagoas, lembrando que a ouvidoria é um órgão muito importante, um órgão que aproxima as instituições da República junto
aproxima elas com a população, abre espaço para participação do cidadão, que traz várias iniciativas que podem apoiar tanto a nossa instituição, como também é um canal aberto para a formulação de notícias em relação a possíveis ilegalidades e atos de malversação dos recursos públicos. Então, hoje é um dia para celebrar a existência desse importantíssimo órgão democrático do nosso Estado. Assim sendo, com as devidas homenagens, conforme apregou a lei 16.272 de 2012, conselheira Rosa, mais uma vez, parabéns. Encerro a sessão de hoje. Presidente, só um instante, mais uma vez também, presidente, eu gostaria de agradecer ao conselheiro Alberto pela sua manifestação e também ao representante do Ministério Público, o doutor Rafael. Muito obrigada. Então, assim, com as justas homenagens, agradecimentos, encerramos a sessão de hoje, solicitando às excelências, à comissão de plenário, a informação de que os aguardam na mesma data das nossas câmaras, da nossa Câmara Deliberativa, às terça-feiras. Assim, está encerrada a sessão do dia de hoje, desejando a todos saúde, sobretudo muita saúde. Tenham um bom dia, uma boa tarde. Obrigado, presidente. Um abraço. Boa tarde, saúde para todos.